Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Estamos aqui hoje com um cara que iniciou um canal no YouTube há 4 anos, que atualmente é um dos maiores portais de empreendedorismo e negócios do Brasil. Já são mais de 20 mil alunos impactados e 2 milhões de inscritos. Ele que é o autor do livro O que o ensino não te ensina. Sabe quem tá aqui hoje, Marcelo? Fala comigo, Carol. Breno Perrucho! Meu Deus, que honra te receber no nosso podcast. Honra é minha, gente. Poxa, obrigado demais aí pelo convite e por toda a experiência, né? Pra quem não sabe, a gente fez uma jornada até chegar em Balneário Camboriú aqui. Real. Teve limusine, teve vários mimos, almofada de KiwiFi, roupão com nome bordado, até almoço, janta. Eu falei, mano, não vou mais conseguir voltar agora, eu quero ser bem tratado assim pra sempre, entendeu? Mas vocês são demais, gente. Obrigado mesmo, prazer estar aqui. Prazer Legal. nosso. E começando com os 2 pés na porta, Breno. Cara, eu acompanho o canal Jovens de Negócio há um bom tempo. Mais ou menos uns 3 anos. Não acompanho assíduo, mas já vi bastante vídeo do seu canal. 3 anos é Então, tempo. um prazer estar aqui na sua frente. Eu tenho certeza junto. que a galera vai curtir também. E, cara, eu já conheço o canal Jovem de Negócios, mas eu queria te conhecer um pouco mais. Saber de onde é que você veio e qual trajetória você percorreu até sentar nessa mesa aqui hoje. Conta pra gente. Legal, cara. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu via aqueles vídeos de música no YouTube. Não sei se já viram, tem uns caras que são geniais em fazer vídeo tocando vários instrumentos, e é a mesma pessoa. E aí eles juntam tudo. E aí tem ele mesmo tocando piano, violão. Aí eu conheço um que chama FKJ. É. Faz exatamente Então, exato. Frente Kiwi Juice. É tipo isso, só que o FKJ, ele faz coisas sobrepostas. Então, ele grava uma track e grava em cima. Isso. Então, aí, os caras que eu olhava na época, que não tinha FKJ, eram assim, ele gravava uma track de piano, ele se filmava. E aí, depois, ele colocava em cima de uma track dele tocando violão. E se filmava. E aí, tinha vários quadros da mesma pessoa, tá ligado? Sim. Aí eu falei, irado, quero fazer isso daí. Legal. E aí eu comecei a buscar como fazer, gravar vídeo, fazer mixagem de áudio, como chegar pros meus amigos, toca você o violão, eu toco piano aqui, vamos fazer. Então, naquela época, pra mim, o tesão da infância era gravar os meus vídeos do YouTube. Comecei a ter esse primeiro contato pra fazer thumbnail, fazer edição e, sabe, entrar nesse ecossistema do YouTube aí. E aí, um ano mais ou menos se passou, acabou que eu perdi meu pai, não foi... obviamente, uma coisa esperada, né, que aconteceu, mas me deparei com uma quantidade de dinheiro ali. E não era muito, 5 dígitos de patrimônio, era tudo que meu pai tinha acumulado na vida, ele era engenheiro na SEDAI, mas era o suficiente para que na época uma criança de 13 anos ficasse pensando, como é que eu vou, então, poder assumir responsabilidade sobre esse dinheiro? E fazer com que ele seja utilizado para algo que fosse deixar meu pai orgulhoso. Legal. E aí eu comecei a basicamente entender que esse seria o dinheiro que iria ajudar a potencializar minha carreira. Como? No caso, eu queria fazer medicina, então seria basicamente os primeiros meses de aluguel que eu iria pagar de um consultório médico. Então, o dinheiro para dar entrada em alguns equipamentos que ia precisar para atender meus pacientes. Para mim, isso estava claro. Eu entrei na faculdade de medicina quando eu fiz 19 anos e eu fiquei 6 meses. Depois eu larguei. E nisso que eu larguei medicina, porque eu vi que não era aquilo que eu estava esperando que fosse, eu comecei a pensar de novo, como é que eu vou agora gastar esse dinheiro? Porque na minha cabeça o dinheiro existia na conta do banco, era para ser gasto em algum momento, né? Qual que é o propósito do dinheiro? Só que ao não encontrar essa resposta, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu, porque eu voltei lá no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. Porque na minha cabeça, se eu não sabia como gastar aquele dinheiro, é melhor que eu ficasse deixando ele rendendo, né, o melhor possível. Sim. Até encontrar essa resposta. E o que aconteceu foi, me deparei com vários criadores de conteúdo que estavam falando sobre o quê? Investimento, como Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Todas essas pessoas que são brilhantes, incríveis e desbravaram o mundo de educação financeira naquela época e mostraram que existem algumas coisas que são indispensáveis para a vida de qualquer ser humano que o ensino não ensina. Então, quando você fala sobre investimento, você não está falando só de ter um dinheiro que você investe hoje para daqui a 5 anos você ter um pouquinho mais e gastar. Você pode, na verdade, estar plantando uma semente para que você acumule patrimônio que te gera renda e essa renda pode custear a sua qualidade de vida de forma que você possa atingir a liberdade financeira. Então eu comecei a entender que aquele dinheiro que meu pai tinha deixado, ele não precisava ser gasto, mas ele poderia justamente ser essa sementinha de algo que poderia vir a ser muito maior no futuro e que me permitisse viver de renda e não precisar ficar trabalhando pelo dinheiro até morrer, porque o meu dinheiro está trabalhando por mim.
Então, eu comecei a investir e, em paralelo, a estudar para entrar para a faculdade de novo, que eu decidi fazer engenharia de produção. Lá tive contato com outra iniciativa que me deu uma nova perspectiva a respeito do que mais o ensino não ensina, que é negócios. Para quem não sabe, existe uma iniciativa em muitas faculdades chamada de Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma instituição basicamente administrada por alunos, onde as pessoas têm experiência com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, liderança, que são todas coisas que a gente vê no mundo dos negócios todos os dias, mas a gente não aprende na escola ou até na faculdade. Só que na Empresa Júnior aprende. E aí eu comecei a perceber o seguinte, nossa, eu acho que essas habilidades aqui que eu estou desenvolvendo, elas não só são indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, como também elas podem ser usadas para quando eu for construir uma empresa. De forma que eu possa, então, atingir a liberdade financeira que eu já queria muito mais rápido, porque as pessoas que mais geram sucesso na vida, mas têm sucesso, têm negócios, né, que geraram esse sucesso. Então eu decidi que eu queria empreender, eu queria, né, poder juntar esses conhecimentos. Não sabia como que eu ia fazer isso, mas, eventualmente, eu comecei a ficar bem desestimulado com a faculdade, tinha muito mais produtividade em casa, estudando sobre as coisas que eu gostava, do que, de fato, estudando sobre termodinâmica, ou mecânica dos fluidos, ou cálculo. Sim. Que no começo eram coisas legais, mas depois de um tempo eu comecei a não ver mais sentido naquilo. E aí, eu falei, quer saber? Vou juntar esses conhecimentos de investimentos e negócios de forma que eu possa falar sobre isso num canal do YouTube de forma didática, jovem, com gíria, da forma como eu gostaria de estar falando com amigos numa conversa de bar. E aí surgiu Jovens, né? Jovens de Negócios, que na época saía desse conceito de... Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos antigos do Thiago Nigro, por exemplo. Sim. Eu sou apaixonado por ele. E naquela época, eu já era apaixonado por ele. E ele fazia vídeo com a minha social ainda. Então, era um conceito muito formal, sabe? Ou seja, aí eu vi aquilo e pensei, poxa, talvez seja possível com que eu tenha um gap ali para falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo. E que, às vezes, não têm uma facilidade tão grande de se identificar com esse tipo de conteúdo. E aí, comecei. 4 de outubro de 2018, gravei o primeiro vídeo e hoje estamos aí. E foi sobre o que o primeiro vídeo? O primeiro vídeo foi um teaser que eu postei falando sobre o que o canal ia ser. Então, todos os conceitos de negócios e investimentos que eu iria passar a abordar a partir dali, né? Coloquei naquele vídeo de 46 segundos, by the way. Foram 2 horas que eu levei pra gravar esse vídeo de 46 segundos, que eu fiquei falando. Eu sempre achava que tava ruim, eu sempre errava, e até achar que saiu bom, eu fiquei repetindo. E... o primeiro vídeo de fato que eu gravei com conteúdo foi um vídeo sobre negócios para estudo de layout. Empresas que querem fazer otimização de layout nas suas plantas, como metalúrgicas ou farmácias ou marcas de roupas que trabalham com estoque. Num tema chamado de curva ABC, em que você classifica os produtos conforme a sua saída e você organiza o layout da sua planta conforme a saída daqueles produtos. Então não tem nada a ver com nada do que a gente faz hoje. Mas naquela época era uma coisa que eu fazia na Fluxo, que era empresa júnior, onde eu era membro, então estava fresquinho o conhecimento. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso daqui. Legal. E quando você começou a Jovens, quais foram os primeiros desafios que você enfrentou começando no marketing digital? No marketing digital para vender alguma coisa específica? Antes de vender. Antes de vender. Já a gente vai falar de vendas, mas esse contato com a internet, YouTube, com esse propósito. Cara, de longe foi conseguir delegar. Eu levei muito tempo para isso. Eu já poderia ter delegado cedo, mas eu tinha... Quando eu estava na faculdade, eu fazia trabalho de freelancer, né? Então, eu tinha uma fonte de renda ali, como editor de vídeo. Então, eu tinha alguma experiência editando vídeos e eu tinha alguma noção do que eu gostaria de ver e que era bom ou não era. Então, eu fiquei muito resistente em deixar o vídeo ser passado para alguém porque eu acreditava que não ia ser tão bom quanto o que eu fazia. Acho que essa é a maior dificuldade da galera que tem esse primeiro contato com delegar, né? Esse lógico. Apego. É sempre esse, né? Sim. E eu nunca fui o melhor editor. Eu achava que eu era um editor decente. Mas eu, na minha cabeça, não pensava que ninguém ia ter tanta dedicação para aquilo quanto eu. Então nunca ia ficar tão bom quanto o que eu estava disposto a fazer ficar bom. O que é a maior arrogância da vida. Então, levei muito mais tempo do que devia até, de fato, começar a delegar.
que eventualmente veio um editor, e esse editor eventualmente se tornou sócio de uma outra iniciativa que a gente criou, e a qualidade dos vídeos começou a ser infinitamente melhor do que eu jamais poderia esperar, sendo só eu editando ali. Sim. Você não teve dificuldade em se acostumar com a câmera, por exemplo? Que é uma dificuldade muito grande da galera que começa na internet, né? Pegar ali a câmera, stories e tal, ou você já foi de cara? Eu suava, cara. No começo, Sério? eu ficava nervoso. Eu sabia que só tinha eu ali. Não tinha ninguém me olhando. E eu tinha total controle sobre o que ia sair no vídeo final. Mas eu suava, cara. Suava gelado mesmo, sabe? De ficar tremendo e sem conseguir fazer, cara. Por isso que eu ficava horas. O de 46 segundos era isso. Tava nervosão. Achava que tudo tava ruim e fazia de novo. Então, eu tive muita dificuldade. Só que é aquela coisa, né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. E isso é algo intrínseco à mentalidade humana. Se você volta nas grandes navegações do século XVI, você tem os mapas que os cartógrafos faziam do Oceano Atlântico e eles colocavam monstros, hidras, coisas que a gente sabe que não existem, mas o medo do desconhecido fazia que a imaginação deles preenchesse a lacuna do conhecimento. Exato. E aí eles brotavam lá com esses monstros, sabe? Então nós temos os monstros nas nossas vidas quando você vai falar em público pela primeira vez, ou quando você vai gravar um podcast pela primeira vez, ou então quando você vai gravar um vídeo pela primeira vez. Você preenche com alguma monstruosidade que de fato só tá na sua cabeça, não tá no mundo real. E aí basta você percorrer esse caminho várias vezes. Ou seja, continuar E ao longo do tempo você vai abrindo e trilhando algo que você já tá bem familiarizado. Até perceber que aquele monstro que eu imaginei, ele só existiu dentro da minha cabeça pra começar. Perfeito. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui é... Quando você lançou lá o seu teaser de 46 segundos, a Jovens de Negócio já era uma empresa ou você estava iniciando a criação de conteúdo a partir dos conteúdos que você curtia? Zero empresa. Eu não sabia como ganhar dinheiro. Naquela época eu não fazia ideia. Eu Você sabia... estava compartilhando conhecimento. Conhecimento. Eu não tinha nenhuma visão do como aquilo ali poderia gerar dinheiro pra mim. Eu tinha algumas ideias, principalmente relacionadas ao mercado de afiliados, que eu tinha ouvido falar, mas nem para infoprodutos, para eventos físicos até. Então, era muito limitado o conhecimento que eu tinha. Mas eu sabia que o YouTube pagava AdSense. E eu achava que o AdSense do YouTube era muito pouco. Mas, na verdade, quando você fala de mercado financeiro, ele é bem alto até, se comparado aos outros mercados. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ficar muito confortável. Porque você começa a ganhar algum dinheiro. De repente, comecei a ganhar mais que a minha mãe ali. Que nunca ganhou tanto também, ela era funcionária pública. Só com o YouTube? Só com a AdSense do YouTube. Então, acabou que eu tinha essa visão bem bitolada de que a forma de eu ganhar dinheiro vai ser fazendo isso daqui, né? Crescer e, enfim, eventualmente as coisas vão se desenrolando. Eu tinha certeza que ia dar certo, tá? Pra começar. Sabia que o canal ia crescer, não por... Talvez por um pouco de arrogância, talvez por um pouco de ignorância, mas eu tinha essa mentalidade, cara, eu tô trabalhando pra isso, eventualmente isso aqui vai vingar. Como que eu vou ganhar dinheiro lá na frente, eu vou ver. Mas tinha crença absoluta, inabalável de que aquilo ia funcionar de alguma forma, sabe? Perfeito. Mas a visão foi se desenrolando ao longo do tempo. Depois, quando o Thiago entrou, e o Thiago Nigro, ele se tornou sócio do canal, das Jovens, né? Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa... Como que você conheceu ele? Como que ele chegou até você? Foi ele que chegou até mim, que foi surreal pra começar, porque, né, ele era uma referência pra mim, uma das pessoas que me introduziu a esse mundo. Então, chegou um belo dia em que eu tava jantando, eu vi um DM lá, notificação dele. Aí eu me lembro que a primeira coisa que eu olhei, eu falei, deve ser spam isso daqui, sei lá. Não, ele tinha mandado uma mensagem, ele mandou assim, você é muito talentoso, cara. Aí eu caio o queixo, eu falei, não é possível, pô. Como é que pode esse cara? Na época eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores no YouTube só. E como é que pode esse cara que, na época eu já era o Thiago Nigro, com milhões e milhões de inscritos, ele ter reconhecido o meu trabalho. Então... Esse foi o primeiro contato que a gente teve. Mandei um textão pra ele agradecendo e nunca nem viu. Só que depois o Kaique, que trabalhava com ele, o editor na época, ele me chamou pra participar de um podcast com o Thiago. A gente acertou, morava no Rio de Janeiro ainda, comprei uma passagem pra São Paulo, fui. E aí foi quando eu conheci ele de fato. E a primeira coisa que eu cheguei, quando falei com ele, foi, cara, só... Obrigado, velho. Você, sinceramente, mudou minha vida. E não só mudou minha vida, como você criou uma onda nesse mercado que as pessoas começaram a entender o quanto que a educação financeira é importante para a vida delas. Então, você criou um movimento que, numa boa, cara, não só mudou minha vida, mudou o Brasil. E aí ele falou, pô, Perrucho, obrigado, cara, mas te falar uma coisa. Numa boa, não foi Thiago Nigro que construiu onda nenhuma não, velho. Também não vai ser Natália Arcuri, Bruno Perini e também não vai ser Jovens de Negócios.
Aqui a gente está trabalhando junto em prol de um único propósito, que é levar a educação financeira para o Brasil. Ninguém pode ser essa maior autoridade que foi ela que começou esse movimento, porque o movimento é muito maior do que um de nós. E isso ele estava sozinho comigo, a gente sem o menor motivo de ele se vangloriar ou, sabe, pra cima de mim. O que ele totalmente poderia fazer, porque só tava eu e ele ali, né? Ele poderia ter falado, obrigado, cara. Pois é, eu tive essa ideia, né? Foi muito bom mesmo. Mas não, cara, foi super humilde desde o começo. E naquele dia eu conheci o Thiago Nigro, né? Antes eu conhecia só o Primo Rico. Legal demais. Sabe o que é legal disso? É que assim, o intuito no início era compartilhar conhecimento. E aí você fez isso com tanta excelência que uma pessoa que você nem imaginava te notou. Do nada, você estava lá gravando um podcast. Aí viu muito mais potencial do que eu, né? Porque depois ele botou o dinheiro dele na parada. Exatamente. E aí, inclusive, a primeira vez que ele chegou pra mim e falou, quando é que você vai fazer seu primeiro lançamento? Eu falei que não ia, que não tinha visão. Pra mim, aquilo ali ia ser mais uma forma de me queimar com a audiência, né? Sim. Que eu via a galera falando que era... Porra, entregou conteúdo pra caramba, não vendeu um curso. Achava da hora demais. Eu falei, eu não vou vender curso não, cara. Já tava tranquilão, 22, 23 anos de idade. Ganhando, 3, 4 vezes mais do que a minha mãe jamais ganhou na vida. Só de AdSense. Pô, você fica de boas. Ainda mais jovem, né? Então, várias coisas você pode fazer. E aí o Thiago chegou e falou, mano, você tá sendo egoísta. Tá sendo egoísta. Aí eu, como que eu tô sendo egoísta? Eu tô fazendo de graça o conteúdo, cara. Ele falou, pensa comigo, você não concorda que tem gente que gosta de assistir conteúdo com você? Eu falei, sim. Você não tem gente que gosta de assistir comigo? Eu falei, sim. Com a Natália Arcuri? Sim. É o mesmo conteúdo, não é? É. Só que falado de forma diferente para públicos diferentes, que se identificam cada um com cada uma desses influenciadores. Você concorda que não tem pessoas que gostariam de, ao invés de se dar o trabalho, de fazer trabalho de formiga, indo de vídeo a vídeo no YouTube, tentando criar alguma ordem daquilo, elas simplesmente pagarem para ter aula 1, aula 2, aula 3, numa linha de raciocínio encadeada em que elas vão ter todo o conhecimento numa ordem que você fez para elas? Será que tinha pessoas que gostariam de pagar por isso? Eu falei, puta, se bobear tem. Ele falou, então você está sendo egoísta, porque você está privando essas pessoas de terem acesso a isso. Então, você tem que fazer seu lançamento. E aí foi quando eu comecei a entrar de fato no marketing digital como a gente conhece, né? De fazer antecipação para um evento, captar lead, conversão, construir LP, página de vendas, integrar com checkout e tudo isso. E aí sim, falar, legal, agora eu entendi como que você constrói, em parte, um negócio por trás dessa mídia toda que já estava sendo construída antes. Perfeito. Fantástico. Ou seja, um obrigado ao Nigro por ter entrado na cabeça do Breno, né? Pois é, mano. Puta trabalho. Exatamente. Tem que agradecer demais, mano. E hoje a gente sabe que as jovens, ela vende cursos educativos, né? De finanças, negócios, empreendedorismo, o que é muito legal. Sim. E a gente queria entender como é que funciona hoje a sua estrutura de lançamento. Legal. O que você faz para lançar hoje? Tá bom. Hoje a gente tá mais no perpétuo agora. E é uma estratégia bem legal aqui, mas a gente já fez alguns lançamentos, tá? Basicamente como é que funciona um lançamento? A gente tem 3 fases, né? Que a gente chama de PPL, PL e L. O que é? PPL é pré-lançamento. É uma fase em que você começa a captar os leads para você ter o awareness de que esses leads eles vão chegar em algum evento. Eles vão ter a percepção de que vai acontecer algum evento onde vai ter algo bem legal que eles vão aprender nesse evento. Então, PPL é pré-lançamento. Captação de lead, lembrete de que dia vai ser o evento, de que hora vai ser, por exemplo... Dos dias 18 a 24 de outubro vai ter o evento Investidor em 72 horas. E nesses dias você vai aprender como começar a investir e como você pode construir a sua jornada em caminho da liberdade financeira. Então, você tem isso aí. E aí depois, você chega na parte do evento em si, que é o pré-lançamento, onde você dá conteúdo de graça, só, cara, conteúdo muito massa mesmo. Onde as pessoas elas vão de fato aprender tudo que você predispôs a falar. Só que no final desse evento, se elas quiserem dar o próximo passo e aí sim quiserem se comprometer a ir numa linha de raciocínio estruturada, onde elas vão ter acesso a tudo que elas precisam para de fato atingir a liberdade financeira por meio dos investimentos, elas podem comprar o produto, né, que a gente tem de investimentos ali. E aí esse é o lançamento em si. Quando começa a pitch de vendas, quando abre carrinho, quando a gente começa a fazer remarketing em cima da galera, quando começa a fazer recuperação de carrinho, quando começa a gravar stories, as vagas estão abertas e aí todos aqueles gatilhos de escassez com desconto, escassez e loucura bônus. Total. Uma loucura surreal, sabe? Lançamento é a coisa mais estressante e mais gratificante também, obviamente, né? Depois que a conta fecha, da vida. Mas hoje o que a gente está fazendo é um pouco diferente em relação a isso. A gente já rodou, né? A principal fonte de receita era jovens até a metade desse ano foi lançamento. Agora é perpétuo. Né? O perpétuo é muito parecido com o lançamento, só que carrinho não fecha. Então, como é que funciona? Hoje a gente tem os nossos vídeos do YouTube.
que é o nosso maior canal de distribuição. Todo vídeo, ele tem um CTA no final, um call to action, para que o espectador ele clique num link na descrição que vai dar para um aulão. Então, o formato começa mais ou menos assim. Olha, agora que você aprendeu como você escolhe uma corretora de valores, você precisa dar o próximo passo para conseguir diversificar a sua carteira de investimentos. Por isso, eu preparei um aulão 100% gratuito para você estudar sobre o Pentágono de Ouro, que são 5 investimentos que você pode fazer de forma diversificada para que você tenha a possibilidade de construir uma carteira do zero. Para você assistir esse aulão, só se inscrever no link da descrição. E aí, a pessoa clica lá no vídeo do YouTube, entra nesse aulão, que para ela conseguir, ela tem que virar um lead. E aí, esse aulão, na verdade, é um vídeo de vendas. Então, tem 20 minutos de conteúdo, 5 minutos de pitch. E aí, no final, eu vendo um produto em que ela depois vai cair na minha esteira. E isso aí acontece o tempo todo. Então, se você pega nos últimos 2 meses, 2 meses e pouco do vídeo canal, todo santo vídeo, teve uma chamada para um aulão que teve um vídeo de vendas no final. O que justamente faz essa roda girar. Traz muito mais previsibilidade, muito mais conforto e o melhor de tudo, eu não gasto nada. Gasto com a produção do vídeo, mas eu não boto tráfego pago nisso, entendeu? Eu só uso a roda do YouTube que já funciona por si só. Cara, que legal. Então você ficou por um tempo usando o lançamento. Só lançamento. E depois migrou pro perpétuo. Muito menos estressante. Eu vivo muito mais feliz hoje. É, o que a galera fala mesmo. A galera vem aqui tipo, lançamento é estressante, não sei o quê. Mas tem gente que gosta da adrenalina. Tem, não, é maneiro depois, é isso. Tipo, no final, quando a conta fecha, você fica, mano, nossa, isso foi estressante, mas olha que resultado legal, sabe? Sim. Então, é muito gratificante. Mas se você consegue ter um resultado legal sem passar pela parte estressante, por que não? Exato. Exatamente. E vindo do seu perfil, que como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a maioria da galera que entra no digital, por ter uma barreira de investimento baixa, e também você não precisa de ter tanto conhecimento como alguns outros negócios, então isso faz com que a galera não entre muito preparada para gerir um business. A galera entra preparada para mexer com o fluxo de caixa. Já no seu caso, você teve um conhecimento de business prévio e depois aplicou em lançamentos digitais. Foi. Então até faz sentido que você venda no perpétuo, porque traz muito mais previsibilidade de caixa, você consegue calcular com muito mais facilidade tudo que você está fazendo ali. Então, exato. É um modelo mais estruturado de negócios, assim. Então, isso é uma coisa que a Fluxo ela pode trazer de experiência, que é entender como faz a gestão de uma equipe, quais são as áreas que são importantes para um negócio ele rodar de forma previsível, né, de forma saudável. E eu sabia que eu não queria entrar naquele ciclo das startups, que a galera que hoje quer empreender muito vai, cara, eu não preciso lucrar, eu preciso ter base de clientes. Um dia se lucrar, beleza, mas hoje não é o meu foco. E aí entra aquele ciclo, faz um pre-seed, capta uma grana, depois queima caixa para ter base, aí fica ajustando o produto até ele ser bom, aí depois faz um seed, bota mais dinheiro em caixa, queima caixa. Aí depois faz um pre-series A, depois faz series A, B, C, aí quando vê, cara, nunca deu lucro na vida o negócio, só tá queimando caixa, tá com um negócio gigantesco, com uma porrada de gente, e não tem nenhum prospecto de dar lucro, sabe? É um jogo de ego muito grande. Às vezes acaba sendo óbvio que tem pessoas extremamente qualificadas que estão só vivendo uma fase. Também não é porque o negócio é cash burn que ele não vai se tornar um bom negócio. Tem o caso do Nubank aí que até 6 meses antes de fazer um IPO não tinha dado lucro, né? Sim. E hoje é uma empresa que vale 30 bi doll. Então, não tem como dizer que é um método que não funciona. Só que eu falei que, cara, eu queria pra mim ter um negócio saudável com uma margem fixa líquida desde o começo. Então, eu sei que era possível fazer isso. O meu crescimento ele não vai ser subsidiado por capital de terceiros, ele vai ser subsidiado pelo seu próprio resultado. E isso faz com que você fique muito mais cuidadoso sobre o que vai acontecer com o dinheiro da sua empresa. Porque se você está só levantando capital e o seu investidor espera que numa próximo round você vai aumentar seu valuation, você não se importa muito se você está pagando 40 mil não deve, né? Mesmo que você sabe que às vezes tira um cara muito foda que você dando um pouquinho de equity poderia viver com 5. Porque você está pagando preço porque você tem muito dinheiro em caixa. Só que, às vezes, o fato de você ter aumentado seus custos fixos, para você reduzir aquilo depois é muito difícil. Né? Ainda mais quando você tem dependência de estrutura de tarefas na empresa que são necessárias com aquelas pessoas que você contratou. Acaba sendo bem mais difícil. Por isso que eu acho que o que vocês fazem na QFI é do caralho, velho. Porque é uma estrutura super enxuta, sim, faturando o que vocês faturam, lucrando pra caramba. Quando uma startup hoje, cara, poderia ter 10 vezes mais pessoas do que vocês e ainda estão cash money, entendeu? Então é muito legal você ter essa eficiência em gestão, o que muitas vezes quando você entra no ciclo da startup você não tem. Né? Você fica tentado só captar dinheiro.
Legal. E por falar em gestão e pessoas, quais foram os seus maiores desafios quando a Jovens começou a crescer e começou a entrar gente lá e você se viu, caraca, sou uma empresa? Pô, eu acho que o maior desafio que eu tive foi eu. Porque eu fui muito arrogante durante muito Sério? tempo. Né? No sentido de achar que eu conseguia dar conta de tudo ao mesmo tempo. Entendi. Então, eu cheguei a criar marca de roupas, cheguei a criar produtora de vídeos, portal de notícias, isso em paralelo enquanto estava tocando as Jovens ali. Só que é aquela coisa, quando você quer ser tudo para todos, você acaba sendo nada para ninguém. Pra ninguém. Então, eu comecei a ver que o tempo que eu tinha, de 24 horas, eu não poderia ser distribuído em todas essas iniciativas. Então, inevitavelmente, o que aconteceu é que foi preciso ser feita uma escolha. A gente teve que separar algumas, a gente teve que cortar outras. Então, inevitavelmente, o que sobrou foi só as Jovens depois. E nisso eram quantas pessoas? A gente chegou num teto de 45 total, contando com todas as empresas. Hoje a gente está com 27. Ou seja, o ego justamente fez com que a arrogância nascida do sucesso, né, que Jovens teve, fez com que eu pensasse, eu consigo peitar para subsidiar todas essas iniciativas aí, tá tudo certo. Então, teve a Kraus, que era produtora de vídeo, botei uma grana lá do meu próprio bolso. Nunca voltou. A gente encerrou e ficou no prejuízo. Tá tudo certo. The Compass, que foi o portal de notícias, botei uma grana também, mesma coisa, prejuízo. A Mônaco, mesma coisa, botei também. Cara, tudo deu prejuízo. Mas faz parte do aprendizado, sabe? Foi o preço que eu paguei para aprender que a gente tem que focar numa única coisa e fazer muito bem aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, por exemplo, hoje na Jovem, justamente pelo foco, a gente provavelmente em relação à estrutura organizacional tá na melhor fase que a gente jamais teve. A gente nunca teve tão organizado, sabe? E com um potencial de crescimento à escala tão grande. Porque antes a gente não focava, a gente tinha várias coisas acontecendo. Então, se tinha várias coisas acontecendo, não tinha nada fazendo direito. Agora, é completamente diferente. Dá até prazer. Com certeza, cara, porque pequenas coisas que você faz geram muito resultado. Quando você tem o core do business bem amarrado, sabe? O core é uma união de 3 coisas. É o que move o seu motor econômico, ou seja, qual é a atividade que você faz que mais vai gerar valor financeiro para a empresa, com o que é que você pode ser o melhor em fazer. Então, o que é que você faz que dificilmente outras pessoas conseguiriam copiar ou fazer tão bem quanto você, né? Isso é o seu diferencial. Com o que casa com o seu propósito de verdade. Ou seja, o que é que você se vê fazendo no futuro e sua empresa se vê fazendo pelos próximos 100 anos que dificilmente você mudaria. Então, no caso das Jovens, a gente vê o seguinte, cara, o que move o nosso motor econômico? É a construção de mídia. Por quê? A gente tem um produto, que é a construção dos vídeos que a gente vende para B2B, que são os parceiros que compram uma inserção naquele vídeo, e isso gera retorno financeiro para a gente. A gente também tem os produtos financeiros de educação, que são vídeos que a gente faz. Então, nosso produto são vídeos. Então, isso daqui move o nosso motor econômico, legal. A gente também tem o diferencial de que a gente busca que cada vídeo que a gente faça seja uma fucking obra de arte. Ou seja, todo vídeo, ele precisa cumprir com alguns critérios. Ele tem que ter uma baita linha de raciocínio muito amarrada, sabe? Que seja legal de assistir, seja gostoso. Que ele tenha inserções que prendam as pessoas, que tenha uma edição dinâmica, que tenha um sound design que seja emocionante para que você queira chegar até o final do vídeo. São vídeos longos, como uma experiência que você vive de cinema ali. Então esse é o contexto que a gente dá para cada vídeo. Cada vídeo individualmente tem que ser como uma Mona Lisa, sabe? Que vai existir de forma perpétua daqui a 10 anos em que pessoas que lembrarem das Jovens ainda vão estar assistindo porque vão ver aquilo como referência. Então, isso é o que a gente vê hoje como diferencial, sabe? E propósito é aquilo que a gente faz, o porquê da gente fazer o que faz. O nosso caso é construir pessoas livres das amarras sociais por um mundo mais próspero economicamente. O que significa que para cada vídeo que a gente produz, ele tem que ser uma obra de arte para falar sobre conteúdos que vão gerar mais valor financeiro para a sociedade. O que gera valor financeiro? Principalmente hoje, iniciativa privada. São negócios, encontradores, soluções que você pode criar ecossistemas, negócios que vão sanar essas dores para fazer a vida de muitas outras pessoas melhores. Então, por meio da educação empreendedora, por meio de investimentos, a gente encontrou que esse core é o que a gente deve focar. Como é que você foca nesse core? Você trabalha construindo mídia, aí você gera mais espectadores. Esses espectadores, alguns vão ser fãs e vão querer comprar produtos que você vem oferecer. Então, aí você tem dinheiro. Com esse dinheiro, você pode reinvestir no negócio para expandir esses canais de distribuição e conseguir, de novo, trabalhar produzindo conteúdo para gerar mais mídia. Então, é um ciclo, né?
quais são esses outros canais de distribuição? Pô, hoje a gente tem o YouTube, mas o Instagram, ele não tem um trabalho muito forte ali. Eu não tenho uma pessoa que fica olhando só para isso. Então, é reinvestir num social que seja muito bom em fazer Instagram. Mas muita coisa do Instagram pode ser aproveitada no TikTok, por exemplo. Então, você pode também começar a produzir conteúdo ali. Mas tem muita coisa que a gente sabe que faz sentido, dado o método de vendas no perpétuo, que pode ser mais otimizado se a gente tiver um blog. Então, se a gente produz artigos que são bem ranqueados pelo Google, a gente consegue expandir o nosso canal de vendas também com isso, com blog. E tem LinkedIn, que aí você pega um público que é um pouco mais qualificado dado o negócio. Então, você vai abarcando todos esses canais de distribuição para você potencializar aquilo que você faz de melhor, que é entregar mídia, educação de empreendedorismo para essa galera. Então, acaba que isso aqui é o que a gente faz, essa é a nossa operação, e acabou. Se for para a gente conseguir expandir os nossos meios de alcance e resultado, vai ser através de participação em outros negócios que por si têm os seus próprios cores, as suas próprias iniciativas, as suas próprias pessoas que focam em fazer muito bem aquilo. Mas eu não quero me meter, eu não quero criar nada do zero, eu não quero desenvolver um time de TI dentro das jovens, porque isso é totalmente fora do foco que a gente descobriu que a gente tem. Perfeito. Entendi. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou assim, a gente tem 27 colaboradores hoje. Como é que tá organizada a estrutura da empresa? Boa. A gente tem 3 níveis, basicamente, né? Tem o padrão de estratégico, tático e operacional. O estratégico tem a mim, enquanto CEO, e a gente tem outras 2 pessoas também. Eu tenho um COO/CFO e tem também o nosso CPO, mas não de produto, ou CHRO, né? Que é de Human Resources, a gente chama de gente e cultura lá. Então, beleza, em relação a nível estratégico, você tem essa galera. Embaixo do COO, você tem 5 áreas, que são produto, então são as pessoas que ficam pensando em pricing dos produtos, linhas de produtos que vão ser criadas, pacotes de produtos, aumento do ticket médio, basicamente o que é que a gente vai vender em si. A gente tem Customer Experience, que é a equipe que cuida da experiência do usuário dentro dos nossos produtos. Então, isso é suporte, são a programação dentro do aplicativo, coisas que acontecem para reter a galera lá. Além de Customer Experience produto, a gente tem marketing, obviamente, que envolve tráfego pago, copywriting, social media, o YouTube, Instagram, todos os canais. Aí a gente também tem produção audiovisual, que é uma equipe, a maior hoje da empresa, tem 11 pessoas lá, que envolve editor de vídeo, envolve ilustrador, animador, toda essa galera que faz a obra de arte de fato acontecer. E, por último, a gente tem o comercial, B2B, que é uma área que vai somente lidar com parceiros externos. Então, prospecção passiva por meio do recebimento de propostas de e-mail que a gente recebe, como palestras, ou então exatamente isso que a gente está fazendo, apesar de não ter nenhuma movimentação financeira envolvida aqui, mas também prospecção ativa, em que a gente vai atrás de patrocinadores. Por exemplo, a gente vai fazer um evento agora dia 26, fechado, ninguém que vai estar pagando para ir, mas a gente levantou alguns patrocinadores para comemorarem aqui o aniversário das jovens, né, que aconteceu esse mês. A gente chamou uma galera para participar desse evento e falou, putz, olha quanta gente legal tem. Tá indo o Nigro, tá indo o Perini, a Malu, tá indo o Pyong Lee, Carol Pfeiffer, tá indo tanta gente legal, sabe? Botamos todo mundo na mesma sala ali, vamos chamar todo mundo para tomar cerveja, viver essa festa aqui, esse momento de comemoração. Falou, vamos, todo mundo confirmado. Falei, beleza, vou agora só buscar os patrocinadores. E a galera vê isso daqui e falou, quero fazer parte. Então a gente começou a levantar patrocinador nesse sentido também. Quem fez foi o Arthur, que é do comercial. Um abraço pro Arthur. É isso aí. Então, basicamente, esses são as áreas aqui que a gente tem, né? Tem aqui o estratégico, o tático, que são essas áreas, e o operacional, que são as pessoas dentro de cada uma dessas áreas ali. Você comentou que o time de audiovisual são quantas pessoas? É o maior time? Maior time, são 11. Sabe o que é legal de perceber isso? Que você tem que ter muito clareza qual que é o 80/20 do seu negócio, né? Porque, por exemplo, o produto dele é vídeo. Não por acaso o maior time é audiovisual. Que o Wi-Fi, por exemplo, o maior time é o CS. Exatamente. Não por acaso totalmente ligado com o produto. Plataforma, exato. E isso é uma dificuldade. Por que eu tô falando isso? Porque isso é uma dificuldade da galera que entra no digital e começa a pensar em escala. Isso não tá muito claro no início e na jornada, né? É verdade. Você quer fazer tudo, né? Você fica naquela tipo, cara, como é que eu posso fazer um marketing muito foda enquanto eu faço um produto muito foda? Mas às vezes você sendo pequeno, você não consegue olhar pra tudo ao mesmo tempo, sabe? Sim. E o negócio que eu acho muito legal do que vocês fazem é vocês nem precisam investir em tráfego pago, porque o produto é
tão foda, mas tão foda, que vocês criam um ciclo de prospecção de clientes quase que orgânico, porque uma pessoa vai falando pra outra, sabe? Então, pô, a experiência que vocês trazem acaba sendo um funil de vendas por si só. Ou seja, quando você se dedica a ser muito bom em uma única coisa, meio que todo o resto se resolve. É isso. Perfeito. Essa é a filosofia do Arthur. Sim. Você fazer uma única coisa com excelência. E falando sobre fazer uma única coisa com excelência, você já tá aí há 4 anos, praticamente, sem descanso, construindo o Jovens de Eu Negócio. descansei esse ano, cara. Eu tirei 20 dias de férias. Foi bom ele esses comentou 20 no dias? almoço. Eu tive descanso. Eu vi que você deu uma Mais ou volta menos. grande. Depois que eu voltei, eu precisei de férias pra descansar das férias, porque foi 20 dias praticamente sem dormir, pulando de cidade em cidade. Fui pra 8 cidades. esses Conhecendo 20 dias. culturas, pessoas. Completamente diferentes e pegando um voo ou um Flixbus a cada 5 horas, assim, foi surreal. Então, eu vi lá no aplicativo de health do meu celular que eu tive uma média de 3 horas e 10 minutos durante esses 20 dias de viagem. Então, foi bem legal. Top. Pra saúde mental. Foi, cara, de verdade. Pelo físico, eu fiquei cansado, mas mentalmente foi muito bom. Muito Top. Tirando os 20 dias dos últimos 4 anos, que você passou aí construindo jovens com tantos conteúdos, e não é por acaso que você conseguiu atingir a marca de 2 milhões de inscritos, então parabéns. E a gente queria entender como é que você fez para ter tanta consistência ao longo dos anos. Só tem esse caminho, né, cara? Eu acho que você pode buscar fazer sucesso de repente, ou algo que vai viralizar e beleza, tá feito. Mas acho que nunca foi o caso, assim. Quando tu volta pra literatura mais básica de mindset, por exemplo, você fala de Pai Rico, Pai Pobre, ou então Segredos da Mente Milionária, ou então Pense e Enriqueça. Todos esses livros falam a mesma coisa, de formas diferentes, por autores diferentes, mas é a mesma coisa, que é disciplina, consistência e antifragilidade. Disciplina para você começar e dar conta do trabalho, consistência para você fazer isso todos os dias, antifragilidade para que os erros te ensinem algo e você saia mais forte. Ou seja, nunca foi uma possibilidade para mim não ficar 4 anos fazendo. Desde o começo sabia que eu tinha trancado a faculdade, né? Eu cheguei a trancar a engenharia de produção, que foi o curso que eu, depois de medicina, fui fazer, para eu fazer o YouTube. E quando você tranca a faculdade, você tem um período de alguns anos ali. No meu caso, eram 2 na UFRJ, que era a universidade que eu estudava. Com 2 anos, eu sabia que tinha que vingar durante aquele tempo. Caso não vingasse, eu ia voltar para a faculdade, porque eu não ia querer perder aquilo, mas eu ia ficar muito mal, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu falei, tem que acontecer antes de 2. Eu tenho que sair de casa antes desses 2 anos aqui. Então eu comecei a acordar 4h30 da manhã depois que eu tranquei a faculdade. Não porque eu, sabe, nossa, eu tenho que fazer coisa pra caramba. Primeiro porque eu tinha visto um vídeo do Nigro que ele falou que acordava às 5. Aí eu falei, ele tá muito na minha frente, eu preciso passar ele. Aí eu comecei a acordar 4h30. Teve isso aqui. Segundo, porque eu não queria que a minha mãe, que não concordava com o que eu tava fazendo, chegasse em casa ou estivesse vendo Netflix ou coçando o saco, porque isso não ia me gerar resultado nenhum. Então eu sabia que eu vou trabalhar o máximo que eu conseguir, abrindo mão de tudo que qualquer pessoa na minha idade tá disposta a abrir mão para eu conseguir mais que a média. Então, no caso, essa minha rotina fez com que, eventualmente, eu chegasse a acordar, tomava o café da manhã, aí eu ia fazer exercício para ter um corpo que conseguisse sustentar toda a carga de trabalho que aquele dia ia sustentar. E eu me lembro que teve um dia em específico em que eu desci lá, fazer academia dentro do condomínio. E no caminho até a academia, né, passa por um espaço aberto em que tem os outros prédios dentro daquele mesmo condomínio. E tava tudo apagado. Todas as luzes dos outros apartamentos. E aí eu comecei a sentir orgulho. Sabe quando você faz uma coisa e você sabe, é isso? Na minha cabeça eu tava assim, é óbvio que vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo, porque não tem ninguém que tá disposto a fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu tô acordando 4h30 da manhã, eu tô trabalhando até 10 horas da noite, eu tô abrindo mão de sexo, amigos, de beber, de fazer tudo que a galera quer fazer. Tô abrindo mão de viajar, tô abrindo mão de tudo só pra isso aqui. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Então, eu sabia que durante o tempo que fosse necessário, não importasse o que fosse acontecer, eu ia prevalecer, cara. Ia ficar até o final ali. E acabou que não precisou nem levar 2 anos até ter algum resultado. Depois de 7, 8 meses, eu já estava ganhando ali, parecido com o que a minha mãe estava ganhando. E aí meti o pé, vim para São Paulo. Isso é legal de dizer, porque antifragilidade, por exemplo, eu gostaria que você falasse mais sobre esse tópico, porque é algo que as pessoas, elas esperam resultados muito rápidos, e quando elas não conseguem, não alcançam a expectativa, elas desistem.
Então, isso é uma dificuldade de todas as pessoas que começam principalmente no digital, sabe? Verdade. E aí, assim, é muito mais fácil desistir e dizer que não funciona do que fazer os erros te tornarem mais forte, sabe? Total, né? E, assim, a real é que a gente pode acabar vendo pessoas que participam do KiwiCast e falam, nossa, quanta gente nova, tão bem sucedida. E aí a pessoa tá ouvindo isso com 30 e pensa, meu Deus, minha vida é uma droga. Meu Deus, nossa, essa pessoa tá muito na minha frente, eu nunca vou alcançar ela. Ou então, não dá mais tempo. Ou você tem a outra pessoa que olha com uma cabeça de, uau, caraca, velho, se um moleque de 20 e poucos anos conseguiu, velho, eu que tenho 30 e sou muito mais experiente, eu vou conseguir muito mais rápido, sabe? É tudo a lente que você coloca pra interpretar a mesma informação. Tipo, legal. Eu posso falar a mesma coisa pra Carol, posso falar a mesma coisa pro Marcelo, e vocês sendo pessoas completamente opostas, ouvirem coisas completamente opostas. Quando vocês já ouviram alguém, por exemplo, falaram com alguém que você disse alguma coisa, a pessoa ficou, tipo, super ofendida. Levou completamente pessoal e era uma brincadeira, nada demais, sabe? Esse você falou pra outra a mesma coisa, ela tipo super levou de boa, zoou de volta, sabe? Então é 100% em relação à forma como cada um decide interpretar as mesmas coisas, sabe? Não é nem em relação a copo meio cheio, meio vazio. Existe essa coisa, você vê o copo meio cheio, meio vazio. Cara, a única forma de você conseguir se desenvolver é aprendendo com os erros, porque ninguém aprende de cara, isso é um fato bruto da realidade, não tem como ser diferente, independentemente da idade que você tem. Então, independentemente seja cheio, meio vazio, o copo tem água no copo, bebe essa porra, que tem gente que morre de desidratação todos os anos, enquanto a gente é privilegiado pra estar aqui, podendo gravar podcast de pessoas que estão ouvindo, não tem nada que lhes preocupa mais na sua vida, além de poder passar um tempo ouvindo isso. Olha que privilégio. Tanta gente com o joelho ralado, rezando no chão duro para ter o que a gente tem hoje, sabe? Então, por que a gente não tira proveito disso para exercer um alto retorno sobre esses privilégios que nos foram concedidos? Porque é uma obrigação a gente fazer o máximo com tudo isso. A gente vive na melhor era da humanidade para estar vivo, com tanta informação, com tanta gente que a gente pode se conectar. Então, não tem desculpa para a gente ficar reclamando de que, eu não consigo, é muito difícil, não sei o quê. Porque, tipo, numa boa, isso aqui vai ser justamente o que vai impedir você de conseguir as coisas que você quer. Então, é muito no sentido de o que eu posso fazer para ter aquilo que eu quero, ao invés de dizer, eu não consegui uma vez, então eu não consigo. Perfeito. Muito bom. Inclusive, já deixa um like aí pra esse insight. Eu já visualizei um corte aqui. Você visualizou? Eu já ia pedir um like no primeiro insight que ele deu, mas seguimos. Cara, eu tava pensando aqui, a gente tá aqui, a gente vai gravando os episódios e, entre aspas, é fácil porque a gente tem diversas pessoas interessantes como você que sentam aqui na nossa frente e a gente pode fazer perguntas. No seu caso, você chega ali pra falar com a câmera. E eu fico imaginando que depois de um certo período, a mente deve dar uma bugada e falar, meu Deus, sobre o que é que eu vou falar hoje, sabe? Então como é que você faz pra escolher os conteúdos que você vai distribuir pra sua audiência? Não, cara, tudo é muito planejado, sabe? Eu não sento na câmera e tipo, o que eu vou falar hoje? O vídeo, ele tá pronto um mês antes. Legal. Então, assim, tudo que você ouve lá no vídeo das jovens, seja uma piada, seja um ponto final que seja, ele tá escrito. Então eu gravo lendo um TP, teleprompter. Não foi sempre assim, obviamente. Depois que a gente começou a crescer um pouquinho, eu comecei a viver com alguns luxos, né? O TP foi um deles. Mas eu percebo que a estruturação do roteiro é o que permite que a gente consiga fazer planejamento. Então, por exemplo, quando o roteiro fica pronto, mesmo antes de eu gravar, ele já vai pra galera de audiovisual para eles construírem as animações em cima. Ou seja, eu nem gravei o vídeo, a galera já tá trabalhando para o que vai entrar no vídeo. Legal. Saca? Porque isso deixa o processo muito mais eficiente. Então, todo o planejamento até fevereiro do ano que vem tá pronto. Toda a linha editorial, 100%. Não os roteiros em si produzidos, a gente tem um estoque de 1 mês e meio, mais ou menos, de vídeos aí. Mas todos os temas que vão ser gravados já estão definidos. Então, eu aconselho demais. Se está pensando em planejamento de linha editorial do YouTube, ou até no Instagram, faz uma imersão de um dia e brainstorming total. Levanta tudo que você quer produzir ali, em determinada quantidade de tempo. Levantou todos os temas, começa a rodar pesquisa com a tua audiência. A gente sempre fez isso. Quer dizer, isso que não sempre fez isso, a gente tem feito muito isso de alguns meses para cá. Essencial, porque você começa a ver que às vezes algumas coisas que você esperava que a galera iria pirar
Ninguém se importa. E aí você roda pesquisas na comunidade do YouTube, você tem muita votação, a galera se amarra. Tipo, tem coisa que a gente posta lá, a galera, tipo, 200 mil votos. Fala, meu Deus do céu. É uma base de dados muito confiável. A pesquisa do próprio YouTube, com as enquetes. Da enquete do YouTube. Olha aí, ó. Exatamente. É puta insight isso daí, gente. Vocês têm muita confiança nesses dados. Não, a gente deixou o like aqui. A gente a gente tava buscando as melhores formas de estabelecer umas práticas melhorar, aí. Essa é uma das que a gente vai utilizar. Perfeito. Muito boa. Entrega demais. Comunidade do YouTube com enquete é absurdo entrega. Então você tem uma confiabilidade surreal. E detalhe, é a base mais engajada que vai receber aquilo também. Então, tipo, torna ainda mais confiável os temas. Você faz o seguinte, você pega 5 temas, joga lá pra sua galera escolher. Galera, desses temas aqui, quais são os que vocês mais gostariam de ver aqui no canal? E aí eles vão votar. Vocês fazem o seguinte, fazem isso umas 4, 5 vezes, pega sempre os temas que mais tiveram voto e coloca eles como os primeiros do seu historial. Os que tiveram menos votos, você vai colocando mais para depois. Enquanto isso, você vai rodando enquete. Se por acaso surgir um tema brabo de novo, você coloca ele antes dos temas que antes tiveram menos votos, entendeu? Perfeito. Legal. Muito bom, funciona demais. Você já chegou a trabalhar com vendas diretas no passado? Já. Eu fiz marketing multinível. Como é que foi isso? Como é que você acredita que essa experiência impactou na sua experiência profissional, assim? Putz, quando eu tava na escola, era assim... Pensa uma pessoa tímida. E eu tinha muita dificuldade com falar com qualquer ser humano. Não dá pra imaginar. Eu achava aliens, assim, via no meu mundo e são outros seres humanos, são pessoas extremamente inalcançáveis, sabe? Falar com o sexo oposto, então, meu Deus do céu, era um parto. Então, vendas pra mim foi algo que me tirou muito da zona de conforto, porque eu sabia que eu queria, quando eu comecei no marketing multinível, isso foi antes de eu ter começado jovens, né? Antes de eu ter começado até empresa júnior. Eu sabia que eu queria ganhar dinheiro. Isso que foi o meu primeiro driver, né? Eu quero enriquecer para poder atingir liberdade financeira por meio dos investimentos. E aí comecei. Aí, nas primeiras vendas que eu comecei a fazer, eu fiquei mal, porque tu leva um não na cara, tu fica, tipo, broxado pro resto do dia. Não, tem de ser antifrágil. Exato, cara. Você já começou a desenvolver essa mentalidade antifrágil desde essa época ou você acredita que foi depois? Não, cara, minha família, assim, como eu falei, meu pai era engenheiro da SEDAI, pra ele a forma mais pertinente de enriquecer era ganhar na loteria. Jogava na loteria toda semana ele. Não achava que ia ser por meio do trabalho. Minha mãe era funcionária pública, se aposentou ano passado. O trabalho era o sustento. É sustento, cara. E motivo de reclamação. Meu pai e minha mãe chegavam em casa reclamando do trabalho. O trabalho era pra pagar as contas, não era pra curtir. Não era uma coisa prazerosa, entendeu? Então, não existia nenhuma possibilidade de, tu fazer alguma coisa pra enriquecer. Pra eles, enriquecer era coisa de sortudo. Gente que deu sorte. Eu nasci com essa mentalidade. Então, antifragilidade era algum conceito completamente alien para minha família. O que eu tive sorte de acontecer quando eu entrei na empresa júnior, teve um cara que foi lá palestrar, que mudou minha vida, era um empreendedor. Foi a primeira vez que eu vi um empreendedor na minha frente. Chama Gustavo Ziller, ele lá de BH, inclusive. E isso foi em 2017. E ele começou a falar sobre como as coisas que ele mais tiveram... As coisas que ele fez que mais resultaram em coisas positivas para ele foi por meio dos riscos que ele tomou. Então ele contou da história dele, como ele queria sempre ter um canal escalando montanha, um programa escalando montanha, e ele não conhecia ninguém da área, ele tipo um cara que tinha começado há pouco e tal, e aí ele decidiu que ia fazer um programa mesmo não tendo patrocínio nenhum, ele que ia bancar. E aí ele contratou um filmmaker, levou para outro lado do mundo, subiu uma montanha lá, e aí ele começou a filmar como se ele já tivesse fechado o programa. E aí, galera, estamos aqui agora na base, vamos começar a jornada. E aí, com toda a jornada, ele foi, fazendo ali. Com o dinheiro dele, cara, subsidiando o filmmaker, contratou um maluco para pilotar drone e tal. E aí, depois ele entrou lá no canal, no site do canal Off. Tá ligado aqueles e-mails de contato que tem em qualquer site que qualquer um pode ver? Ele pegou aquele e-mail lá, mandou o programa dele, que ele tinha feito. Mandou completo? Mandou tudo editado, pronto, cara, deixou bonitinho lá. Falou, olha só, fiz isso daqui, queria saber o que vocês acham. Aí canal Off voltou pra falar com ele, falou, Ziller, você foi o cara que a gente viu que mais... Cara, como é que você conseguiu fazer um programa escalando montanha, velho? Que coisa tediosa, ficou do caralho. Olha. E aí fechou, ele tem um programa hoje no canal Off, chama 7 Cumes, né? Olha então, esse cara. Caraca! Esse tinha visão. E virou uma chave pra mim. Eu falei, cara, não é reclamando que eu vou conseguir as paradas. É fazendo. Depois, se não der certo... Pensa assim, pra ele, a mensagem que ele quis passar... O que seria o pior que teria acontecido caso tivesse dado errado? E ele não tivesse tido retorno? Ele ia ter feito uma coisa que ele ama, que ele se amarrava em escalar a montanha. Ele teria tido uma puta experiência.
E ele não teria tido aquele pensamento de e se? E se eu tivesse ido atrás? Porque o arrependimento de você deixar de fazer as coisas que você quer é o que te atormenta durante a vida. De você sempre deixar para depois e o depois chegar e você ver que você tá velho demais, que você tem responsabilidade demais, que você não tem mais tempo, que você não tem mais posição. Porque aí sim que, porra, aí o jogo fica muito diferente, entendeu? Aí eu vi aquilo e falei, porra, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho disposição e tenho, porra, tenho vontade de fazer isso daqui. Não tô nem aí se eu sou tímido, eu vou ficar batendo na porta de todo mundo ali que é do meu condomínio pra vender. Moleque, entrava em salão de beleza, cara, chegava do lado da mulherada lá com perfume, né? Só que na minha mochila eu não parecia vendedor, um moleque. Sentava ali do lado dela na fila de espera, falou, pô, que perfume gostoso, não sei o que você tá usando, qual que é? Aí ela falou, é tal, eu não conhecia, mas eu falava, nossa, esse é muito bom mesmo, mas tem um que eu gosto, eu comecei a usar aqui também, que é o outro, é o tal. Você conhece? Eu falei, não conheço. Nossa, por sinal, eu tô com tipo 3 aqui, porque eu comprei, mas é tipo a pessoa que eu ia dar, acabou não gostando muito. Você quer? Eu posso te vender a preço de custo. E aí a pessoa olhava e falava, nossa, quero. Aí eu vendi muito perfume assim. E aí chegou um momento, tipo, a galera do salão de beleza começou a ver, pô, você é moleque dos perfumes? Não, deixa aí que a gente vende pra você. E aí os caras começaram a vender pra mim perfume no salão de beleza deles, entendeu? Então, aí levava pra faculdade, vendia lá também, batia na porta de todo o apartamento lá do meu condomínio, que tinha umas 100 e poucas pessoas. Aí fui quebrando a cara, fui levando não, mas fui aprendendo, entendeu? Então isso daí foi, assim, a primeira experiência que fez eu me abrir a deixar a timidez de lado e realmente começar a fazer alguma coisa que pudesse impactar diretamente na minha vida. E eu comecei a ver, porra, quem controla a minha vida sou eu. Não vai ser o governo, não vai ser a economia, não vai ser Bolsonaro, Lula, não vai ser nada que vai fazer com que eu queira conseguir as coisas que eu quero na vida. Vai ser eu fazendo isso daqui, independentemente das circunstâncias. Nossa, me fez lembrar de uma situação que aconteceu na Wi-Fi uma vez, que o Arthur falou basicamente assim, é isso, empreender é isso mesmo, é levar não na cara. Tipo assim, incentivando a não desistir na primeira proposta. A gente tava procurando orçamentos de carros pra gente alugar pro o anual, assim. E aí as pessoas não estavam demorando pra tipo, enviar esse orçamento e a gente precisava daquilo rápido. E aí, uma das coisas que ele falou ali no canal ali mesmo, a pessoa que tava responsável por isso não tava... não, eu tô esperando a resposta, ela ainda não enviou, mas vai enviar na segunda-feira. Tipo, não, preciso disso hoje. Dá seu jeito, né? Tem de dar um jeito. Ou lá... Por acaso, eu fiz também empresa júnior e eles falavam, bota sua roupa de sapo e dá seus pulos. Legal. E eu achei muito bom você falar isso aí, porque assim como você, eu também participei de uma empresa de marketing multinível que me desenvolveu demais, porque eu também era muito tímido. Então, sair na rua pra vender perfume, cara, eu saí assim, ó. Total. Mas aí passou uma quantidade ali de meses e você tá pronto. Você acostuma. Você tá com outra mentalidade. E depois eu também participei da empresa júnior, que por acaso o nome é Primos Consultoria de Empresa Júnior. E foi uma puta experiência de empreendedorismo e negócios, e eu queria te perguntar como é que foi essa experiência pra você e quais foram os principais aprendizados que você teve nesse período aí? Pô, mano, tanta coisa, cara. Acho que todos os fundamentos que eu tenho de negócios hoje podem ser atribuídos à experiência da empresa júnior, sabe? Porque não é só um lugarzinho com um monte de adolescente que toca um negócio. Não mesmo. Cara, é um lugar que, numa boa, velho, gestão, pelo menos na Fluxo, tá? O nível de gestão lá dentro é melhor do que muita empresa hoje, cara. Formada de verdade. Tanto que você dá consultoria quase que gratuita para empresas formadas. Porque às vezes é uma alternativa mais barata para você ter acesso a uma opinião profissional. A nossa não era gratuita não, gente. A gente fechou um projeto com a Gerdau, velho, que foi um projeto, inclusive, foi o primeiro projeto que eu vendi e foi um dos, na época, né, tinha sido talvez um dos top 3 com o maior ticket da Fluxo. E essa foi uma baita primeira experiência para começar, porque eu não tinha entrado há tanto tempo. E aí eu vendi esse projeto. E aí a gente juntou a equipe, eu me tornei gerente para liderar outras 5, 6 pessoas. Né? Não lembro exatamente quantos, mas aí a gente ia toda semana pegar 1h30 de estrada para Santa Cruz, que era uma cidade lá no Rio de Janeiro, que é onde ficava a metalúrgica, né, da Gerdau. E aí basicamente o projeto era a gente conseguir resolver o problema que eles tinham de tempo de espera dos caminhoneiros. Os caminhoneiros chegavam, faziam uma puta fila, levava horas. Às vezes levava até mais de dia para conseguir carregar o caminhão com a ordem, com o pedido deles. E aí, basicamente, o nosso projeto era fazer uma reestruturação de layout e processos dentro da Gerdau para que os caminhoneiros não esperassem tanto tempo. Né? Então,
essa foi a primeira experiência que eu tive basicamente lá, sabe? Olha a responsabilidade que você tem de um projeto com uma empresa como a Gerdau e tudo. Então, você tá lidando com pessoas, tá gerenciando outras pessoas também. Gerenciando pessoas, você tem que saber como é que elas estão, você tem que trazer o report delas para você entender o que elas estão fazendo. Você tem que alocar metas para que elas consigam cumprir com os seus resultados, né? Dei algumas palestras lá de qualificação dos novos membros para que eles chegassem e soubessem o que eles tinham que fazer. Trabalhei com marketing, trabalhei até fazendo Photoshop lá, com pôster na empresa Júnior, porque eu fazia o YouTube quando era criança. Aí peguei esse negócio aí. Fez um monte de contratação. É um processo seletivo da empresa Júnior, que é como se fosse contratação. Cara, muita coisa, velho, de verdade. Passei por todas as áreas ali, sabe? Por isso que eu comecei a ganhar confiança sobre como funciona cada uma dessas áreas. Hoje, eu tenho confiança hoje que você me coloca em qualquer área de uma empresa. Eu posso não ser o melhor ali, mas eu vou fazer um bom trabalho. Pode ser que demore um tempinho, mas eu tenho noção de como as coisas funcionam, sabe? Isso por causa da empresa Júnior. Então, eu acho que se você tá pensando se você vai fazer faculdade ou não, irmão, se você não tem negócio ainda, mete bronca, porque vai ser a maior universidade que você vai fazer. Não vai ser nem o aprendizado formal que você tem pelo currículo acadêmico. Tipo, não vai ser estudando termodinâmica que você vai conseguir abrir uma empresa, mas certamente aprendendo sobre gestão, marketing, vendas, comercial, sobre gestão de pessoas, sobre financeiro, processos. Você vai aplicar esse conhecimento em qualquer negócio. Em 6 meses na empresa Júnior, você aprende mais do que os 4 anos de faculdade, se você estiver, em administração. E nem se compara. Conteúdo muito mais útil e aplicável para sua vida, sem dúvida. E qual habilidade você acredita, você com a sua experiência tão jovem, você acredita que o jovem de hoje precisa desenvolver para ter sucesso em qualquer negócio? Não só no marketing digital, mas em qualquer negócio. Boa. Qualquer negócio... qualquer negócio vai ter que ter um produto que vende. Então, é importante que você saiba como fazer o cliente gostar do que você vende e os processos que isso envolve. Por exemplo, quando você está começando uma empresa, existe esse conceito chamado de MVP, né? Produto mínimo viável, em que você vai entregar alguma solução ao mercado sem saber exatamente se essa é uma solução que o mercado vai aceitar ou não. A forma como você consegue validar isso é cobrando, porque quando dói no bolso, as pessoas de fato querem te dar feedbacks valiosos se o seu produto prestou uma bosta ou se não. E a partir de você colocar esse produto no mercado vendendo para algumas pessoas, você começa a colher isso e essas informações vão te dar insumos para você melhorar ele cada vez mais, até que você tenha algo que realmente pode ser escalável, né, do ponto de vista do negócio em si. Então, acho que isso é muito importante, de você ter essa visão de colher feedbacks qualitativos sobre como melhorar o seu produto e estar atuando em cima dele o tempo todo. Outra coisa é venda. Você nunca vai conseguir... Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se ninguém souber que ele existe, então você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Ou seja, marketing, e aqui eu não estou só falando sobre você tem que ser um bom vendedor, não. Mas entender a estrutura do marketing, que pensa num funil, você tem o topo do funil, que é captação. Como é que você consegue distribuir o seu produto? Pode ser por tráfego pago, por meio de Google, por meio de Facebook, por meio de TikTok, por meio de Taboola, por meio de Pinterest, por meio de várias plataformas. Você pode também fazer tráfego orgânico, né? Produzindo conteúdo nessas redes sociais, Instagram, YouTube, um blog que você tem, LinkedIn e tal. E você pode contratar influenciadores para eles fazerem a divulgação para você do teu produto se você não tem dinheiro para, sei lá, você botar por 500 mil de tráfego logo no primeiro mês, como algumas startups têm. Ou seja, você entende isso daqui, depois tem o meio de funil. O que é o meio de funil? É a nutrição. Você tem o lead, agora você tem que entregar conteúdo para esse lead cada vez ter mais relacionamento contigo, para que ele depois se esquente e tenha alta chance de converter para comprar aquilo que você está oferecendo. Então, você entender toda a jornada de compras do cliente e o funil de vendas faz com que, né, você tenha noção de como construir esse negócio, essa coisa para vender. Acho que isso é indispensável para qualquer empresa. Entender como você capta clientes, como você adquire eles, como você ativa esses clientes e como você retém esses clientes. Extremamente importante. E eu acho que é isso aí. Eu acho que esses são os principais, talvez. Existem várias outras coisas também, mas eu não acho que são indispensáveis. Por exemplo, então, talvez desenvolver uma habilidade de visão macro. Com certeza. Se você está construindo uma empresa e você é o founder, você que está botando a ideia para frente ou o que for, você provavelmente vai eventualmente ser o CEO dessa empresa. Sim. Por quê? Porque o CEO, ele não é o melhor cara de tudo. Ele é um cara muito bom em ter uma visão holística sobre o que está acontecendo no negócio e ele consegue escolher as melhores pessoas, muito melhores do que ele para tocar cada uma dessas áreas. Uhum. Então a questão não é você ser o melhor que você pode em cada uma dessas áreas, é você trazer as melhores pessoas que você pode para que elas toquem essas áreas.
Então, o CEO ele tem que ter uma visão macro. Enquanto tem algumas pessoas que têm uma visão extremamente verticalizada e são incríveis aquilo, o CEO ele tem que ter uma visão extremamente horizontalizada em relação ao business no todo. Então, tem que entender como funciona o negócio no geral. Perfeito. Cara, você tem até uma forma de se comunicar, mas uma visão de mundo muito madura. Sim. Então, durante sua trajetória, quais são os principais erros e os principais acertos que você considera que cometeu? O que é que você aprendeu com eles? Vou contar uma história pra vocês. Opa, a gente ama. Histórias. Senta que lá vem história. Dá um like pra essa história, inclusive. Imagina que vocês estão num navio e ao olhar lá no horizonte, vocês veem um outro navio se aproximando de vocês. E aí no meio desse navio tem um mastro, em cima desse mastro tem uma bandeira preta com uma caveira branca. Ele tá vindo na sua direção. Sei lá, com binóculos, olha aquilo de longe e fala: meu Deus, o navio pirata tá vindo aqui me saquear. E aí ele cada vez vai se aproximando mais. E você tem que pensar rápido: o que eu vou fazer para esse navio não me saquear? Você não vê nenhuma terra à volta que você possa escapar. Então você tem que destruir esse navio. Você pega a pólvora, coloca dentro de um canhão, bota uma bola, dispara. Para tentar aniquilar esse navio. E aí você vai vendo a bola se dirigindo, indo. Quando chega lá, plaf, caiu na água. Mas assim, errou longe do navio inimigo, tipo 40 graus para a direita. E aí você fala: beleza, vou tentar de novo. Quando você se vira para pegar mais pólvora, acabou, não tem mais. Questão de tempo até o navio inimigo chegar, te saquear e você vai morrer, porque você não tem para onde ir, sem recurso. Agora imagina que você faz o seguinte: ao invés de você pegar toda a pólvora e disparar uma bola de canhão, físicos perdoem a analogia, tá? É simplesmente pelo conceito. Mas que você pega um pouquinho de pólvora e coloca dentro de um revólver. E aí você dispara uma bala de revólver em direção a esse canhão. Primeira coisa que você vai fazer é errar. 40 graus para a direita. Mas aí você calibra um pouquinho. Você pega mais um pouquinho de pólvora, coloca nesse revólver e dispara uma bala. Errou de novo, mas errou menos, só 15 graus para a direita. Na terceira vez, quando você dispara, acertou em cheio o casco do navio. Só que não fez estrago nenhum, é só uma bala. Agora é o momento de você pegar toda a pólvora restante, colocar no canhão e disparar uma bola de canhão. Essa é uma alegoria que mostra pra gente que quando a gente começa a empreender, a gente pode ficar muito encantado em querer alocar muitos recursos, muitas pessoas, muito dinheiro numa baita de uma iniciativa que parece ser extremamente promissora. Mas se a gente não tem os dados suficientes para isso, como é que a gente adquire os dados? Com algumas pequenas iniciativas, alguns pequenos investimentos que não vão impactar no caixa da empresa, que não vão te trazer o risco da ruína. Pegando um pouquinho de tempo só de algumas pessoas para que elas se dediquem um pouco mais para tentar essas coisas, ao invés de sair contratando um monte de gente para tocar algo que você não sabe se vai dar certo. Quando você faz isso, aí sim você consegue ter insumos para dizer se você pode, depois de ter gerado os dados suficientes, estourar de investir dinheiro nisso, estourar de contratar pessoas para que você consiga fazer essa iniciativa dar certo. Então, o maior erro que eu fiz foi justamente começar uma produtora, um portal de notícias, uma marca de roupas, sem antes ter qualquer dado validando se aquilo eram boas iniciativas. Eu aloquei pessoas que eram pessoas talentosíssimas, que estavam dentro das Jovens para tocar única e exclusivamente essas iniciativas, de forma que depois que as iniciativas precisaram ser fechadas, eu perdi talentos, porque as pessoas não queriam mais voltar, elas tinham colocado o seu tempo, o seu amor para fazer aquelas iniciativas. Depois elas não querem mais aceitar que aquilo vai ser encerrado, elas ficam desmotivadas e saem do negócio. E todo o dinheiro que eu investi foi dinheiro que doeu muito no caixa da empresa. Ou seja, risco da ruína, né? Você não pode investir mais dinheiro do que aquilo que você está disposto a perder. Só que, por muita sorte, a minha arrogância não acabou destruindo a empresa quando muitas pessoas, às vezes no meu lugar, ou então em outras circunstâncias, poderiam ter justamente acontecido isso. Então, dispare balas, depois bolas de canhão. Uau! É por isso que a Carol pediu like, pô. É isso, eu já sabia. Eu tava... É isso. Pegar uma aguinha dessa daqui. Você tá curtindo o papo? Animal, eu me amarro. Aqui por mim eu fazer isso Pois é, a todo gente dia. ama. A gente ama quando vem alguém aqui e traz a sua visão, sua experiência e consegue compartilhar com tanto valor assim pra nossa audiência. Tipo, eu fico muito feliz. Eu também. Uma pena que a gente tá com o tempo apertadíssimo. Daqui a pouco é seu voo, cara. Daqui a pouco eu vou do Breno. Mas dá tempo de responder umas caixinhas de perguntas. Vamos indo, Topa? pô. Tô nem aí, velho. Vambora, pô. Então bora. Olha, tem uma galera que mandou umas caixinhas de pergunta pra você. Manda. Primeira pergunta é do eu.michael P. Brenão, qual é a tua visão sobre o futuro do empreendedorismo do Brasil? Cara,
Eu me lembro que eu tava vendo um gráfico de um site chamado Our World in Data. É um ourworldindata.org. Vejam lá se tiveram possibilidade. Lá tem um artigo que fala sobre Global Wealth. Acho que esse é o nome do artigo. Ele mostra a evolução do PIB per capita da humanidade nos últimos 1000 anos. E o que é engraçado é, nos primeiros 1700 anos, esse PIB ele ficou basicamente constante. Ele não aumentou. Ele aumentava de forma linear com base no aumento da população e na exploração de novas terras, né? Mas cada pessoa produzia o mesmo. É como se Carol tivesse um filho e a sua filha produzisse, seu filho produzisse a mesma coisa que você. Então, o total, o PIB aumentou, mas o quanto cada um produz é muito o mesmo. Depois, com o surgimento das revoluções industriais, os bancos eles começaram a conceder crédito. E crédito se tornou como o maior potencializador de enriquecimento de uma sociedade, porque crédito não é mais do que a crença de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Se eu empresto dinheiro para você e você cria um empreendimento, esse empreendimento contrata pessoas, resolve uma dor da sociedade e depois você me paga com juros, então você enriqueceu, eu enriqueci, você enriqueceu várias outras pessoas que você contratou e você ainda entregou alguma solução que muitas pessoas estão dispostas a pagar para resolver sua própria vida. Ou seja, o mundo ficou muito mais rico. E essa tem sido a direção desde, basicamente, do início do século XIX e hoje. Você vê um gráfico do PIB per capita crescendo assim, ó, um tiro para cima. Então, qual que é o futuro do empreendedorismo? Cara, eu vou para os dados. No Brasil ou no mundo só tem um. O futuro ele há de ser muito melhor do que o presente. É impossível que a gente não esteja numa sociedade que daqui a 100 anos vai ser extremamente próspera, com muitas mais possibilidades e oportunidades do que a gente. Porque hoje, muitas pessoas que acabam sendo muito vitimistas ou pessimistas sobre a vida no geral, olham um pequeno trecho só do mundo, da realidade. Vem miséria, vem fome, vem essas coisas e falam que droga que o mundo tá. E não quer dizer que esses problemas eles devem deixar de ser considerados. Mas a gente nunca teve com o menor índice de pobreza, com o menor índice de violência, com o menor índice de pessoas sem saneamento básico. Em todas as métricas que você analisar, o mundo é muito melhor hoje do que era há 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, ou 150. E isso é a realidade que vai se manter ao longo do tempo. A iniciativa privada gera enriquecimento. E ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não é desigualdade que é o problema. Ninguém nunca passou fome porque tem alguém que tem uma Ferrari enquanto o outro anda com um Peugeot 208. O problema é pobreza. E o que resolve a pobreza é a quantidade de riqueza que é gerada na sociedade. Porque se eu abro uma empresa, por exemplo, e eu contrato ciclano, então o ciclano, às vezes, que antes estava desempregado em casa, ele estava lá fazendo suas tarefas domésticas, mas agora que eu empreguei ele precisa contratar uma empregada doméstica para trabalhar lá. Só que antes a empregada doméstica estava desempregada também. E aí o que ela fazia? Botava o filho para trabalhar, porque o filho que antes trabalhava deixava de ir para a escola para trabalhar, para ajudar a mãe em casa. E agora que a mãe está trabalhando, a mãe pode chegar para o filho e falar, vai para a escola estudar. Então você tem um ciclo virtuoso de geração de riqueza que, tudo bem se aumentar a desigualdade, mas impacta todas as classes sociais positivamente, porque é simplesmente a forma como o processo de geração de riqueza na sociedade funciona. Então, o futuro do empreendedorismo do Brasil é muito mais próspero do que qualquer outro, porque o princípio básico do empreendedorismo é onde tem problema, tem oportunidade. A gente sabe que o Brasil tem problema. Perfeito. Tá lá. Perfeito. Pergunta do G_Soares. Em uma empresa iniciante, contratar primeiro contador ou jurídico? Tem contador que é jurídico também, né? Inclusive o nosso lá, eles fazem os dois serviços. Então, e é bem barato. Então, se tiver a possibilidade, vá numa empresa que faz os dois. Mas acho que vai depender do modelo de negócios, tá? Por exemplo, se você é um negócio que presta serviços por meio de contratos, não tem como você vender se você não assinar contrato. A não ser que você trabalhe na informalidade. Mas aí você não tem uma empresa, porque empresa precisa ter CNPJ e pagar imposto, senão não é empresa. Por outro lado, se você vende no digital, por exemplo, então, na verdade, o seu contrato é só com o seu cliente. E você tem várias plataformas, como a QIFI até, que permitem que você possa já ter toda a estrutura de emissão de nota fiscal integrada ali. Então, você vai ter muito mais sentido tendo um contador para te ajudar nesse sentido do que você ter um jurídico para isso. Então, vai depender do modelo de negócio, né? Show. Perfeito.
Tem um comentário aqui do Matheus _ Tomé. Só pra dizer que admiro muito o Breno e já maratonei o YouTube dele. KKK. Sonho em conhecer. Tamo junto. Eu adorei o KKK. Não podia deixar passar. Você Tem que fidedigno, ser Matheus. fidedigno isso aí. Pergunta do Felipe _ Luigi.stz. Como realizar a primeira venda? Pergunta aberta, né? Boa. No digital, você diz? Eu acredito que seja. No digital. Eu vou falar também na vida. Para você fazer uma venda, você não precisa nem ter um produto. Você pode construir uma página de vendas que tem um produto ali. Como é que você constrói uma página de vendas? Você vai lá mexer no WordPress, basicamente. Eu nunca criei uma página de vendas, Breno, na minha vida. Mas se você quiser aprender como, você consegue certamente aprender em um dia como se faz. Não vai ficar a melhor página da vida, mas você consegue fazer. Legal. Você tem que montar uma copy que seja persuasiva para que a pessoa queira comprar o produto que você está oferecendo nessa página de vendas ali. E você não precisa ter esse produto, mas você pode vender ele. E você tem que ter um fornecedor também desse produto. Então, como é que você faz? Você pode ir lá, por exemplo, na Alibaba ou no AliExpress. A Alibaba vai vender em grande quantidade. Se você está vendendo um produto por vez, você pode comprar no AliExpress. E a partir do momento em que você roda tráfego na sua página, então você tem que aprender a mexer lá no Facebook Business Manager, no Google Ads, para que tenham clientes acessando a sua página e comprando ele. E aí o que vai acontecer? O dinheiro vai entrar para você. Com o dinheiro que você entrar, você pega esse dinheiro e você compra do seu fornecedor. E coloca lá, vai levar 30 dias para chegar porque vem da China. Mas se o cliente estiver de boa com isso, você compra barato do consumidor, vende mais caro lá para o teu cliente e pronto, você faz a primeira venda. É um modelo que não tem muito que dar errado. Se a copy for boa, se a página for boa e se tiver feito tudo, o tráfego estiver rodando bonitinho, show de bola, você vai vender. Na vida, é dando cara a tapa. Aí você tem que ter um produto, né? Normalmente, por exemplo, se você está numa empresa de marketing multinível, você dá uma entrada para comprar lá os produtos. E aí você vai dando cara a tapa, vai em salão de beleza, bate na porta dos seus vizinhos, você fala com seus amigos, bota a tua família para comprar, entendeu? E é isso. Como é que você faz a primeira venda? É dando cara a tapa mesmo e fazendo. Você nunca vai vender sem fazer nada. É isso aí. É Inclusive, se a pessoa não dá a cara a tapa, ela não vende, nem na QIFI, nem na vida, mas na QIFI ela não corre nem o risco de quê? De participar da competição que a gente acabou de lançar. Então é tipo... Você tá sabendo da competição? Fala pra Se eles, você não tá Marcelo. sabendo, já joga aí no YouTube, competição QIFI. Depois você volta aqui e deixa nos comentários o que é que você achou. Ou seja, dê a cara a tapa. É a dos carros lá? Isso! Você tá sabendo da competição? Eu tô, né? Pô, recebi 2 Porsches e uma Lamborghini no quarto do meu hotel. Podia falar isso aqui? Claro! Ah, tá bom, então. Claro. Bem legal, galera. Vocês querem ganhar carros, vendam muito pela QIFI. É isso, né? Os 3 melhores vão ganhar um carro. Os 3 que venderem mais. Exatamente. Isso. Durante um período de tempo, a gente vai fazer uma competição de faturamento e as pessoas que mais venderem durante esse período vão concorrer a 3 carros. Uma Porsche 718 Boxster, uma 911 Carrera e uma Lamborghini Huracan. Uau, então, se você que tesão. acha que vale a pena... Dar a se cara a cadastra tapa lá. para vender? Se inscreve lá. Bizarro, brother. Nossa senhora. Qual que é? O que vocês estão esperando de máximo aí pra essa galera? De máximo, você diz... Com o histórico de vocês, como é que vocês estão estimando quanto seja o máximo que alguém vender pra conseguir uma Huracan? Nossa. Olha, a gente não sabe, até porque o Arthur disse que ele não fez os maiores cálculos do mundo. Entendi. Mas a gente acredita que pra participar, pra estar no top 3, provavelmente vão ser pessoas que vão estar na casa dos 10 milhões faturados. Caralho, beleza, mano. Entendi. Mas Desafiador, talvez né? menos, mas é porque baseado no que a gente tem de players que faturam hoje, a gente sabe que vão ter algumas pessoas que vão vir competir de verdade. Papo reto. Não, que são players às vezes 100 milhões e tal. Já estão vindo com sangue nos olhos. Que estão migrando todos os produtos pra QIFI pra falar, velho, vai ser minha. Pode crer. Que insano, velho. Vocês são muito bons em marketing. Olha, aprendam com isso. Estratégia de marketing. É só comprar 2 Porsches de uma Lamborghini. Você vai ter um monte de cliente. Ô, Breno, eu não queria encerrar esse podcast. cara. Que saco. Mas assim, pra encerrar com chave de ouro aqui, a gente costuma fazer uma pergunta meio reflexiva pros nossos convidados. Então, vamos imaginar um cenário onde você vai criar um vídeo de conteúdo. Só que esse não vai ser um vídeo distribuído apenas no YouTube, como você já tá acostumado no canal. Não vai ser distribuído só no seu canal, mas em todos os canais de distribuição, tipo TV, outdoor, comercial, sabe assim? Rádio. Inclusive nas plataformas de anúncio também, né? Também. E aí, nesse vídeo, tem uma mensagem sua pra quem tá entrando agora no marketing digital.
qual mensagem seria essa? Tem que ser especificamente no marketing digital. Pode ser pro marketing digital Porque ou pra se quem for tá pro marketing iniciando um digital... negócio. Tá bom. Iniciando um negócio no geral. Iniciando um negócio digital. Tá bom, beleza? Justo. Beleza. Eu acho que a gente baliza isso daí, tá? Se tivesse uma mensagem que ia passar em todos os pontos. Boa. Eu acho que a gente tem muito esse conceito de... Se hoje fosse meu último dia da vida, o que eu faria? Sendo que isso tenta a gente a ter várias medidas displicentes que a gente gostaria de agir fazendo. Por exemplo, se hoje fosse o último dia da sua vida, provavelmente você ia gastar todo o dinheiro que você tem. Mas eu proponho uma inversão nesse sentido. Ao invés de buscar viver o seu dia como se fosse o último, viva toda a ação que você tem como se fosse a última coisa que você faria. Porque aí é quando você está vivendo por excelência, é quando você cria um diferencial, é quando você consegue gerar alcance que vai gerar retorno financeiro para isso, e quando você começa a encontrar um propósito. A maior parte das pessoas ela acha que propósito é o que vai guiar as suas iniciativas a serem iniciadas. O que a gente vê acontecendo na prática é o contrário, é que são os seus resultados que te trazem um senso de propósito. Então, primeiro você gera resultado, depois o propósito vem, não o contrário. Então, faça cada coisa como se fosse a última, porque isso vai aumentar o nível de excelência para tudo que você faz, a ponto de, eventualmente, você nunca, jamais conseguir ser ignorado. Fantástico. Fechou com chave de ouro, cara? Nossa, você tá feliz? Eu tô feliz. Eu sei que você tá feliz, não vou nem Esse é o perguntar. típico episódio que a gente ama. Todos, na verdade. A audiência sabe, a audiência tá acostumada. Só que essa não foi a última ação do podcast. Não temos presentes. Temos presentes. Porque assim, depois de um podcast Meu desse, Deus. é o mínimo, não dava né, Marcelo? O Pelo mínimo. amor de Deus. É o mínimo. Meu Deus. Agora você faz parte Já do clã não da bastou caneca. a limusine, o almoço, a janta, os transportes e translados. fit, E é acabou. presente pra você, E pro cada um Gabriel sabe, e pro Arthur. Olha só que festa, gente. Pra todos Olha vocês. isso daqui, meu Foi Deus um do céu. prazer gigantesco estar aqui com você. Ó, Renata, minha personal. Aqui, ó. A culpa é deles, viu? Deixa eu pôr aqui Eu do não lado. tô crescendo é por causa disso daqui. Meu Deus, obrigado, gente. Poxa, que bacana. Ó, tem até um nome aqui, olha. Agora Na você faz caneca. parte do clã, cara. Clã da caneca. Só quem pode. Caraca, só quem pode tem o caneca com nome. Animal. Não, mas pra gente foi uma honra te receber aqui, um prazer gigantesco. A gente nem fez o debriefing, mas a gente já sabe que a gente adorou esse episódio. A gente já A sabe. gente já sabe. Tem debriefing, é? Você Tem. chama, putz, vamos cortar esses caras aí. Pra avaliar, o que a gente poderia ter feito melhor. Ah, tá bom, entendi. Oh, mas Mas- nesse caso aqui, eu acho que zero corte. Só o editor Zero tá de corte, boa. só alegria. Tá de boa. Mas olha, cara, muito obrigado por estar aqui. Não só você, mas os meninos. Foi um prazer gigante passar essas horinhas. A gente se divertiu um monte. Aprendemos um monte. Eu tenho certeza que a galera que tá aqui também deve ter adorado esse bate-papo. Então, parabéns por Muito toda a obrigada trajetória. novamente. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Ah, tamo junto, gente. Poxa, contem sempre aí. Pra viver essa experiência, eu posso vir todo final de semana. Já. Pode chamar quando quiser, aí tamo de boa. Bom, e pra galera Valeu, que quer gente. te encontrar nas redes sociais, pra galera Ah. que ainda não conhece o Breno É. Perrucho, como é que eles te encontram, cara? Então, tem o canal Jovens Negócios no YouTube, @Breno Perrucho no Instagram e Breno Perrucho em todas as outras ali, TikTok, LinkedIn e afins. Perfeito. Show de bola. E o que as pessoas precisam fazer depois dessa entrega valiosíssima, Marcelo? Ó, pra você que ficou aqui até o fim, parabéns. Já deixa o like se você não deixou um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que chegar outro podcast incrível como esse. Deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Breno e quem você gostaria de ver no próximo KiwiCast. E compartilha Eu te com vejo quem lá. você sabe que pode se beneficiar disso daí também. É Exatamente. importante. Salva também. Estão no YouTube? Esse aqui tá no Sim, YouTube? sim. Estamos no YouTube. Então Estamos no salva YouTube, o no vídeo Spotify. também, porque olha só, quando você salva e dá o like e compartilha, o YouTube tem uma mágica que ele entende que esse é um vídeo que você gosta, e aí ele começa a te mandar mais desses vídeos também. Então, se você quer só consumir conteúdo bom, se você tenha gostado desse também, faça isso, que não só você tem conteúdo bom, como você ajuda a galera aqui também, e aí esse conteúdo chega pra mais gente. Nada como um expert em CTA, né? Pois bem, gravamos. Espera no próximo. É isso. Te vejo no vejo lá. próximo. Valeu.